Mateus 14, Evangelho de Mateus 14, verso do 13 em diante, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apertado. Sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Sendo já chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias para comprar comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que se vão, dá-lhes vós de comer. Então lhe disseram: Não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: Trazei-me aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, saciaram e levantaram-se os pedaços, que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. É um texto conhecido, né, irmãos? Eu gostaria de falar hoje sobre resposta no deserto. Talvez você, quando ouviu falar do tema, talvez você imaginou que estaria falando do povo que estaria fazendo ali o êxodo no deserto. Mas aqui também Jesus levou os discípulos ao deserto. Eu gostaria de falar sobre isso hoje, sobre dias difíceis, situações de escassez. Quando nós somos expostos a situações de deserto, a situações de escassez, a situações de dificuldade, de lutas, a coisa mais essencial a ficar na nossa mente é que certamente Deus quer o meu e o seu bem. Certamente Deus é bom e Ele não deixou de ser bom, porque eu e você fomos levados para o deserto. Certamente Deus está interessado no meu e no seu problema. Certamente Deus está olhando por mim e por você. Assim como um pai e uma mãe que, tendo o filho longe, não deixa de amá-lo e de alguma forma, se puder, tentar cuidar, tentar se fazer presente, assim também a Bíblia diz: assim como um pai se compadece do filho, Deus se compadece. Eu, Senhor, se compadeço de ti. O nosso Deus nunca esquece de mim e de você. Deus tem compaixão. Deus está aqui talvez para curar e cuidar de você e se fazer presente. Mas tudo que a gente tem que fazer primeiro é querer. Porque algumas pessoas não sentem Deus porque já não querem mais Ele. Já não sentem esse amor e esse cuidado de Deus. Porque tudo que querem é lamentar de si mesmo. E não esquece de procurar por Ele. E eu gostaria de convidar você para nessa noite procurar por Ele nos seus desertos. Porque nós não podemos esperar a ação de Deus. Nós não podemos esperar que os milagres de Deus chegou, como chegou nesse texto aqui da Bíblia. Nós não podemos esperar milagres sentado. Nada muda se você só pensar. Pensar não altera nada. Sonhar com mudança não muda a realidade. As coisas mudam quando você toma uma direção em atitudes de mudança. E o Senhor espera que eu e você fazemos isso. Em tempo de deserto, que eu e você podemos ser chuva ao invés de sequidão. Em tempo de deserto, que haja no meu e no seu coração o rio de água viva, para que você possa umidificar o tempo seco, o tempo difícil, para que você possa passar por esse problema. Em tempo de deserto, não preste atenção nas vozes que vêm falar com você. Você viu o que está acontecendo com você? Você viu o que está acontecendo na sua vida? Olha as perdas, olha isso. Essa voz não é a voz da consciência. Essa voz não é uma voz que quer te ajudar. Essa voz é a voz do inimigo das nossas almas. É a voz de Satanás querendo derrubar você, querendo parar você, querendo fazer você acreditar numa coisa que é mentira. Você tem que escutar a voz que vem lá do céu, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu te guardo e te sustento com a minha mão. Eu sou o Deus que guarda você em todo momento. Estarei convosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. É essa voz que você tem que escutar. Então não preste atenção nas vozes que o inimigo quer trazer para você. Preste atenção nas vozes que vêm do céu. E por prestar atenção nas vozes que vêm do céu, a gente precisa aprender a primeira coisa, que a resposta vem de lá. É de lá que vem a resposta. Eu gostaria que você olhasse para o texto novamente, verso 13. Olha o que diz: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-a desde as cidades.
Irmão, a primeira coisa que devemos aprender com esse texto, no tempo do deserto: faça tudo para continuar seguindo Jesus. Irmão, imagina o que esse povo fez, irmãos. Preste atenção. Jesus tinha acabado de receber uma notícia da decapitação de João Batista. Tinham vindo trazer, os discípulos tinham vindo anunciar para ele o que havia acontecido com João Batista. Os discípulos diziam: ei, mestre, olha, acabaram de decapitar João Batista. E eles veio trazer uma notícia triste. Jesus vai e retira para o deserto. Certamente toda vez que Jesus ia para o deserto, ele ia orar. Ele procurava um lugar solitário, não para ele ficar reclamando, não para ele abrir as redes sociais e dizer: ah, como que a minha vida é triste. Ele ia lá buscar a Deus. Ele ia lá buscar, ele como homem, ia lá buscar do Pai, ia buscar aqui do céu, do alto, poder para ele resistir nas dificuldades. E eu queria falar para você hoje: você viu o que aquele pessoal fez? Aquele pessoal, quando ficou sabendo que Jesus tinha saído e ido para o deserto, ele saiu atrás de Jesus de pé. Irmão, não tinha WhatsApp que nem a gente fez para avisar o pessoal hoje. A gente avisou o pessoal, diz: o batismo vai ser em tal lugar. Não tinha como avisar, não tinha camelo suficiente para todo mundo. Era muita gente, não tinha carro para dar carona. Eles saíram a pé e foram até onde Jesus estava no deserto. Eles fizeram além para continuar seguindo a Jesus. Eu quero dizer para você: o que você tem feito nos seus desertos? O que você tem ido além para continuar seguindo a Jesus? Por que você tem parado no meio do caminho? Porque esse povo não ousou desanimar e parar e voltar atrás. Veja o esforço gasto, a energia gasta. Eles foram de pé, irmãos. O que você tem feito para seguir Jesus de pé? O que você tem feito para ficar mais perto de Jesus? Porque eles foram além, mas eles podiam reclamar, dizer: ah, Jesus nem avisou a gente que ele foi para lá. Alguém avisaram eles. Ele diz: aonde Jesus está? Ali. Ele disse: Jesus está ali, é para ali que nós estamos indo. Eu faço um desafio para você a tomar uma posição e ir para onde Jesus está. Sabe por quê? A gente só segue quem a gente acredita. É verdade ou não é? A gente só fica com quem a gente gosta. Você pode ver, se começar a ter problema no casamento, é porque você parou de admirar. Tem problema no casamento quando parou a admiração. Tem problema no relacionamento de amizade quando você parou de admirar o amigo. Você não consegue ficar mais na célula quando você parou de admirar o líder. Porque a gente só segue quem a gente admira, quem a gente acredita. Por isso eu gostaria de agradecer vocês que estão aqui conosco. Mesmo em meio à pandemia, vocês têm estado aqui conosco. Os diáconos, os líderes não têm abandonado. O pessoal que vem abrir igreja, o pessoal que fecha, as irmãs que cuidam das crianças. Eu quero agradecer vocês que têm estado conosco, junto conosco, não nos têm abandonado. É sinal que vocês ainda admiram esse lugar, é sinal que vocês ainda estão conosco. Quero agradecer vocês. Queremos agradecer vocês por tudo isso. Porque eu quero dizer uma coisa: porque se a fidelidade só tem quando estava tudo bem, então quer dizer que não era fidelidade, era interesse. Porque quando a gente fica bem perto da pessoa só quando tudo está bem, não é fidelidade. Fidelidade é quando tudo vai mal. Fidelidade é quando fica difícil. Fidelidade é quando às vezes aquelas pessoas que estão perto de você talvez não estão como você pensava. Você diz: mas eles são meus irmãos de fé, são meus amigos, são o lugar que Deus me pôs. Como os irmãos falaram, foi Deus que me trouxe a esse lugar, e eu vou ajudar esse lugar. Se um dia esse lugar não ficar do jeito que era, eu vou fazer esse lugar voltar a ser melhor ainda, porque eu faço parte daquele lugar. Isso é fidelidade. A gente só segue quem a gente admira. O que você tem feito além para continuar seguindo Jesus? Sabe por quê? Porque uma hora o pastor, de amigo, uma hora ele vai ter que corrigir, e você vai continuar em fidelidade. Uma hora o marido, que estava tudo bem, talvez uma hora o din-din acaba, fica escasso. Na alegria e na tristeza, na fartura ou na necessidade, na enfermidade ou na saúde, em todo tempo, fica junto até o final. Um dia a esposa, por causa da gravidez, ou de algumas situações, ou de tantas e tantas gravidezes, ou do metabolismo que não é igual ao do homem, um dia o corpo muda. Fidelidade em todo tempo, da juventude até a velhice, fica junto. A gente só segue quem a gente admira. E esse Covid não veio para isolar as pessoas somente. O Covid veio para revelar quem de fato está caminhando com Cristo. Covid veio para revelar aqueles que estavam firmes e aqueles que não estavam, aqueles que achavam que estavam firmes. O Covid veio para trazer à tona aquelas pessoas que tudo para elas era Jesus e a casa dele e a igreja e servir.
porque tem muitas pessoas que estão acostumadas somente com online, estão deixando de sentir o calor da igreja. Ei, eu estou falando para você que está online ainda, vem para a casa do Senhor, porque online não dá para a gente sentir esse calor, não dá para a gente sentir no peito aqui quando os irmãos estão louvando, é ou não é, irmãos? A hora que diz, Jesus é rei, há um toque no nosso coração, porque não é só adoração a Deus, a gente é movido também por a emoção que acontece, a gente é feito de corpo, alma e espírito, não dá para a gente sentir todas aquilo que faz, os dons todos, a gente exercitar em casa. A Bíblia fala para a gente, se tiver alguém doente, estenda as mãos sobre os doentes. Eu sei que a gente pode orar daqui, mas a Bíblia fala para a gente continuar fazendo aquilo que ela mandou fazer. Jesus também estendia as mãos para as pessoas e oravam por elas. Então a gente só consegue cumprir alguns requisitos do que é ser igreja, estando presencialmente. E a Covid veio para revelar aqueles que estavam firmes. Segunda coisa que eu aprendo com a resposta que vem aqui no deserto da palavra de Deus. Verso 14, você está aí? Diz assim, e Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com eles, curou todos os enfermos. Bom, a resposta que vem na cruz, a segunda coisa, a primeira é, faça de tudo para servir a Jesus, continuar seguindo. A segunda é perto dele a cura e compaixão. Jesus vendo aquela multidão, seguindo ele a pé, sentiu compaixão daqueles que caminhavam com ele, mesmo na dificuldade, e curou todos os enfermos que estavam. Perto de Jesus tem cura, perto de Jesus tem compaixão. O texto que eu li na abertura do culto falava ali da época que Israel estava exilado no exílio da Babilônia, nos 70 anos, onde Judá foi levado à destruição. E tem um texto na Bíblia, lá no Salmo 137, que exemplifica bem isso que eles estavam passando. Eles diziam assim, eles estavam exilados e eles lembravam da igreja. Ele estava exilado na Babilônia, ele não estava podendo vir no culto, como a gente ficou uma época na pandemia. E sabe o que eles faziam? Eles não ficavam de pantufa, acostumados a ficar em casa tomando suquinho. A hora que o pastor fala alguma coisa que não gosta, ele sai da sala, depois volta a assistir metade do culto. Não, eles ficavam se lembrando com saudade dos tempos que eles cultuavam. A Bíblia diz que eles ficavam à beira do rio da Babilônia. Eles ficavam ali à beira do rio e diz, como eu vou voltar a cantar novamente? Jerusalém, que saudade que eu tenho de ti. Quem dera, se um dia eu me esquecer de ti. Eles diziam, que a minha língua novamente volta a falar de ti, porque eles lembravam com saudade. Senhor, me leva de volta a Jerusalém. Eles estavam vivendo um tempo de angústia e de tristeza. Ei, eu quero dizer para você, talvez você esteja vivendo um tempo desse. A Bíblia diz que eles pegavam a harpa deles e penduravam nas árvores, nos lugares. Ele pendurava a harpa, como se fosse um jogador quando está para encerrar a carreira. Diz, acho que eu não vou voltar mais para Jerusalém. E pendurava a chuteira, diz, não vou voltar mais a campo. Eles estavam desistindo, mas Deus estava mudando a história deles. Eu quero dizer para vocês, não desista. Aquele tempo era um tempo de aflição e de angústia, mas a Bíblia diz, o Senhor é Deus poderoso no tempo da angústia. Ele é socorro bem presente na angústia. Não desista, Ele pode tirar você de qualquer situação de angústia. O Senhor continua cuidando de mim, de você. O Senhor continua cuidando de tudo. Fica perto dele a compaixão, a cura, a restauração. Terceira coisa que eu aprendo, verso 16, olha que diz, Jesus porém lhe disse, não é necessário que vão, dê-lhes vós de comer. Se você deve seguir a Jesus em todo o tempo, fazer de tudo. Se você deve ficar perto de Jesus para que haja cura e compaixão. A outra resposta para você é, seja parte da solução e não do problema. Porque aqui tem muita gente fazendo problema às vezes. Tem gente que chega não para somar, mas chega para dividir. Chega para reclamar. Eu fiquei feliz de ver as pessoas dizendo, chegamos para somar, chegamos para trabalhar. Irmão, você deve permanecer assim. Porque ninguém consegue resolver problemas e conflitos, irmão, se você tiver decidido a provar que o outro está errado. Você não consegue resolver nada. Se toda vez que você for iniciar uma conversa, você já inicia a conversa dizendo o errado é você. Você não consegue resolver, não sai do lugar. Ninguém consegue resolver nada, você vai continuar fazendo parte do problema. Se ao invés de você ouvir com o coração, você ouvir só com os ouvidos, de nada acontece. Porque quando a gente ouve com os ouvidos, nada muda dentro de nós. Tem uma cláusula numa situação de advocacia, tem advogado aqui, mas que assim, na dúvida pró réu, não é isso? Cadê a Milena? Está aí, não é isso? É isso? Na dúvida pró réu, quer dizer isso, não tem prova suficiente, o réu é absolvido. Mas eu achava, parece que era, eu não sei se era, na dúvida pró réu. O que é isso?
na hora do problema, irmão, se dê o direito da dúvida. Talvez você que está analisando aquela situação dentro da sua casa, você possa estar errado. Ao invés de você analisar tudo que está acontecendo de errado, talvez seja você. Talvez na hora que você olhar para a igreja, para a sua célula, e diz, talvez eu esteja em dúvida. Por quê? Porque aqueles irmãos subiram lá e disseram assim, esse é o melhor lugar que eu encontrei na vida. Como que você pode sair do lugar onde as pessoas estão dizendo, eu queria ter um lugar encontrado, achar um lugar assim? Será que você não está errado? Será que você não pode estar errado? Toda vez que sai alguém da igreja, os pastores logo pensam assim, o que será que nós fizemos? Não é assim, pastor? O pastor já viu muita gente sair, o que será que foi feito? Tentamos fazer o melhor, não para agradar alguém, para agradar o Senhor, mas para cuidar do rebanho, para cuidar de gente. Não é fácil cuidar de gente. A gente sempre fica, o que será que nós fizemos? Mas as pessoas que saem também dizem assim, o que será que nós fizemos para aquele corpo? Nós escutamos o Will falar aqui, ele diz, olha, nós saímos, a gente nem sabe por quê. Cadê o Will? Está aqui. Né? Ele falou, foi sincero, diz, não sei nem por quê. Porque eu me lembro também que a gente não deve ter feito nada, né? A gente continua simplão assim, cheio de defeito, né? O Will, né? Mas ele disse, não sei por quê. Está vendo, irmão, como que o inimigo é astuto? Por causa de nada, irmão. Por causa de uma situação de nada. Eles não conseguiam identificar. Como que a gente tem que aprender, irmão, em todo o tempo? Seja parte da solução, não da parte do problema. Porque a gente não consegue resolver conflito se a gente ficar toda hora lembrando o passado que já foi perdoado. Sabe quando você vai resolver, o pessoal fala discutir relação, né? Aí você começa falando, lembra aquele dia, mas já faz 10 anos que aquilo passou e você perdoou. Você diz, ó, está perdoado. A pessoa está na igreja e diz, pastor, mas aquela vez, irmão, perdoa, irmão. Não guarda rancor, meu irmão. Para de ficar somatizando o problema. Sabe por quê? Você está num lugar imperfeito, servindo um Deus perfeito. As pessoas que estão aqui não são perfeitas. Você também não é perfeito. Seja parte da solução, não seja parte do problema. Ninguém consegue resolver conflitos se tiver com o coração cheio de raiva, de vingança, de rancor. A Bíblia diz, não deixar brotar em vós raiz de amargura. Irmão, a pessoa fica amarga porque ela deixa brotar raiz de amargura. Tudo que tem raiz um dia cresce. Você diz, não sei, eu não estou conseguindo ficar mais lá, porque você foi deixando ficar amargura. Irmão, limpa o coração. Diz, são meus irmãos, a minha igreja, a minha família, meu esposo, é minha esposa, são meus irmãos biológicos, são minha célula. Limpa o coração, irmão, seja parte da solução e não do problema. Jesus falou para eles, olha, não manda esse povo embora não, dá comida a vocês. Olha o que Jesus falou para eles, foi um desafio, irmãos. E eles dão a resposta. Eles dizem, nós não temos muito. Mas Jesus sabia ou não sabia, irmãos? Mas ele diz, vocês podem dar solução. Mas eu não sei o que eu faço na minha história. Você pode dar solução. Ao invés de bater na mesma tecla, ao invés de falar as mesmas coisas, diz, eu vou começar a abordar as pessoas, como no Setembro Amarelo. Você nunca chega na pessoa e diz, mas por que você está assim? Você chega na pessoa e diz, olha, deve estar muito difícil para você, eu posso ajudar. É diferente a abordagem ou não é? Ao invés de você falar, por que você não veio na igreja? Você poderia falar assim, olha, você fez falta lá no culto antes. A gente pode mudar a palavra, não pode? A gente pode ser melhor, irmão. A gente pode fazer parte da solução e não do problema. Quem está entendendo comigo aqui? A quarta coisa que eu aprendo nesse texto, verso 17. Então lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Essa foi a resposta, irmão. Olha que Jesus falou assim, olha, resolve o problema vocês. Para de achar que vocês é só a parte do problema, seja a parte da solução. E ele dá uma justificativa. E às vezes a gente sempre faz assim, né? Sabe por que eu não fui? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente vive dando desculpa, justificativa. E eles fizeram a mesma coisa, os discípulos. 5 pães e 2 peixes. Eu queria que você aprendesse algo que Jesus estava dizendo nas entrelinhas. Gerencie dentro das suas possibilidades. Mas eu estava vindo, correndo muito, eu estava fazendo isso, tinha tantos planos, veio a pandemia, mudou, a minha firma quase fechou, a história aconteceu isso, lá na célula aconteceu aquilo, eu estava correndo, eu tinha bastante possibilidade, eu estava avançando, e agora eu só tenho 5 pães e 2 peixes, agora eu só estou dando alguns passos, irmão, mas continua dando um passo, é de um passo de cada vez que as coisas vão, é um tijolo por vez que se faz um prédio, é assim, irmão, é um passo por vez. Continue, irmão, a vida com Cristo é que nem andar de bicicleta. Quando aprende a andar de bicicleta, põe as rodinhas. Quando tira a rodinha, a gente tem que aprender a ficar sempre o quê? Sempre pedalando. Porque se você não pedala, você cai, irmão. A vida com Cristo é que nem andar de bicicleta. Se você parar de dar os passos, mesmo que pouco, você cai, irmão. A Bíblia diz para a gente orar para que a gente não caia.
vigieis, né? Vigiai para que você não caia, para que não caísse em tentações. Vigia, irmão, continua pedalando. É devagar, vai na célula, irmão. Vai com dificuldade, mas vai, pedala devagar. Não consegue fazer tudo que você fazia antes? Dá um passo só. Não consegue fazer tudo que você fazia antes no casamento? Vai dando um passo, não para de pedalar. Porque se você parar de pedalar, a sua família vai para o chão. A sua vida espiritual vai por terra. Você está entendendo? Um passo de cada vez. Se tudo que você pode ofertar é um passo, dê um passo de cada vez. Logo, logo você vai estar dando 2 passos, 3 passos. Logo, logo você vai estar fazendo exatamente aquilo que você fazia antes daquele problema do deserto chegar na sua casa. Em nome de Jesus, organize a sua história. Organize a sua história. Gerencie dentro das possibilidades que você tem. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, verso 18. E ele disse: traze-nos aqui. Irmão, Jesus ele é direto, é fantástico. Sabe o que a gente tem que aprender? Quando a gente não sabe muito o que fazer, que a gente tem que dar uns passos de cada vez. Quando a gente estiver perto de Jesus, porque Ele cura e tem compaixão, leva tudo que você tem e entrega para Ele. É isso que Ele falou. Entrega tudo que você tem para aquele que pode mudar todas as coisas. Lembra da história da viúva de Elias? Ela estava lá com o filhinho, ela não tinha muito mais para comer. Ela falou com ela mesma: olha, eu só tenho um bocado de farinha e um pouco de azeite. Vou dar para o meu filho, vou fazer um bolinho, vou dar para o meu filho e vou esperar a morte. Olha que ela estava lá. Quem que era? Quem que era? Era o profeta Eliseu. Está lá na porta, aparece e diz: olha, Deus mandou vir aqui para comer. Eu imagino ela podendo dar risada: mas como que Deus mandou você vir para comer aqui? Eu acabei de falar comigo mesmo, eu tenho um pouquinho. Ele diz: dá primeiro para mim. Não, é que eu ia dar para o meu filho. Ele diz: dá primeiro para mim. Irmão, poderia ser audácia, ou poderia ser falta de coração, de consciência daquele profeta. Mas aquele profeta estava obedecendo a palavra de Deus. Diz: vai lá, que tem alimento para você naquela viúva. E a viúva percebeu que ela era bom obedecer a voz daquele homem de Deus. E ela pega, vai lá, faz aqueles bolinhos e entrega para o profeta. O profeta come o bolinho. Você já conhece a história. A hora que ela volta para abrir o guarda-comida, o que tinha? Farinha e azeite sobejando a ponto dela vender tudo. Deus pode fazer mudar a história. Entrega tudo que você tem para Ele. E aqui eu não estou falando de dinheiro. Se alguém está me ouvindo, diz: o pastor no finalzinho vai pedir oferta. Estou dizendo para entregar a sua história, a sua vida, os seus problemas. Tem uma canção que nós cantávamos muito antiga, da Alda Sela. Ela diz: vou entregar meus problemas para Deus. Não é isso? Entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Ela diz assim: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas. Entrega seus problemas para Deus nessa noite. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo aparecer, a trombeta vai soar. Deus vai mudar os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus. Entrega para Ele. Entregar meus problemas. Entrega para Ele. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração.
Entrega para Ele, irmão. Tudo que você precisa, entrega para Ele. É seu filho, entrega para Ele, porque os filhos são herança do Senhor, não são nossos, é dele. A sua família, foi Deus que lhe preparou. Entrega para Ele o ministério, aquilo que você quer, que você sonha, tudo que você quer multiplicar, entrega para Ele, porque Ele pode mudar a história. 5 pães e 2 peixes deu para aumentar uma multidão, para alimentar. Entrega para Ele o que você quer multiplicar, entrega para Ele o que você precisa, entrega para Ele. Entrega, é o desejo de você permanecer. Entrega para Ele. Se diz: Senhor, eu vou entregar o meu coração, eu vou entregar a minha justificativa, eu vou entregar o meu intelecto para você, Senhor, porque eu preciso que o Senhor multiplique ainda mais, para que eu possa te servir melhor. Entrega para Ele, entrega tudo para Ele. Outra coisa que eu aprendo com Deus, verso 19, parte A do versículo. Tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos, o abençoou. Irmão, faça todas as coisas na sua vida a partir da gratidão. Tenha uma vida grata. Vou lembrar de novo, você veio a esse lugar tem abençoado você. Você está conseguindo ouvir o culto na sua casa, tem abençoado você. Para que falar daqueles que têm pregado a palavra? Para que falar mal? Para que falar mal da célula? Para que? Faça tudo a partir da gratidão. Tem abençoado você, restaurou a sua história, a sua família, tem ajudado você a sair dos problemas. Faça tudo a partir da gratidão. O Senhor Jesus deu exemplo. Ele pegou aquele pouco que tinha, o pouco que ele sabia, mas mesmo assim ele levanta o céu e diz: graça te dou, porque sempre me ouves, Pai. Faço isso por causa da multidão que me vê. Estava dizendo, eu estou ensinando essa multidão a agradecer. Quanto tempo faz que você não agradece por você estar aqui? Milhares de pessoas queriam ter força de estar onde você está. Tem pessoas internadas hoje, longe, distante, desviadas. Tem pessoa que não consegue sair de casa amarrada. O Senhor Jesus pode libertá-los, mas o Senhor Jesus trouxe eu e você aqui. É a graça dele que trouxe eu e você aqui. Você pode, onde está aí, você olhar para os seus pés? Você consegue olhar para os seus pés aí? Sabe por quê, irmão? Pés fala de caminhos. Quantas pessoas na pandemia já não pode caminhar mais, mas Deus manteve a sua história, a sua família. Você pode sair e caminhar. Deus guardou você. Faça tudo a partir da gratidão. Faça tudo a partir da gratidão. Eu me lembro que eu estava uma vez, o pessoal que a gente sempre visitava e orava, a gente fazia visita, eu sempre visito pessoas. E essa casa era uma casa que a gente sempre visitava, conhecia a família toda, ainda conheço. Mas eu fui vendo a família, foram morrendo as pessoas da família. Hoje só tem uma daquelas pessoas do qual a gente visitava. Eu me lembro que quando morreu uma das pessoas, umas 5 horas da manhã, ligaram lá em casa, disseram para você orar para o fulano, porque ele morreu, nós não vamos tirar nem da cama do hospital. Gostaria que o pastor viesse aqui orar por ele, mas já está morto. Essa pessoa não sabe que a gente não ora para morto, porque a Bíblia não dá respaldo para a gente orar para morto. A Bíblia diz que os vivos sabem que hão de fazer, mas os mortos nada sabem. A Bíblia diz que melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, não adianta ser valente, mas está morto, porque os mortos nada sabem, nem sentimento algum, nem emoção, nada eles podem sentir. E nós sabemos que a Bíblia diz assim. Eu falei, Deus, eu estava disposto a cuidar daquela família. Eu montei no carro, 5 horas da manhã, eu arrumei rapidinho e fui descendo. Falei, Deus, me dá uma palavra. Dá uma palavra. Eu fui descendo. Acho que eu estava chegando perto do hospital. Deus me fez lembrar daquela palavra: em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco. E eu chegando lá, que eu entrei, lá estava a família toda. Eu disse assim, o pessoal tudo chorando. Eu abracei eles. Eu disse, que difícil, né? Que duro. Quantos anos ele viveu com vocês? Eles falaram, 87. Diz, ao invés da gente reclamar que ele está partindo, vamos agradecer 87 anos que Deus deixou ele com vocês. Vamos agradecer pelos 87 anos. Quantas pessoas vão na meninice, na juventude? É muito egoísmo nosso dizer para Deus o que Ele deve fazer. Está na hora da gente agradecer. A gente não sabe o que fazer, Deus sabe, Deus é soberano. O dia que você aprender que Deus é soberano, irmão, você vai sempre agradecer mesmo sem entender. Você diz, Senhor, eu não entendo, mas eu te agradeço, porque a sua soberania está sobre todas as coisas, na vida e na morte, no ganho e na perda, em todos os momentos. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Faça todas as coisas a partir da gratidão. Seja grato, saia desse lugar grato. Se você pode ouvir, tem pessoas que já não podem. Saia grato, agradecido.
Se você tem algo para comer em casa, você faz parte de um grupo seleto, muito pequeno, que milhões e milhões já não tem para comer. Se você tem uma cama para deitar, um lugar quentinho, uma casa para cobrir você, guardar você do frio e do sol, você faz parte de um grupo também muito pequeno, tem uma casa para viver. Então agradeça sempre. Se você tem uma igreja para ir, você faz parte de um grupo aqui no Ocidente, porque tem muita gente lá do outro lado do Oriente. A igreja perseguida, a janela 10x40, onde as pessoas reprimem, as pessoas têm que fazer cultos em containers, escuro, à luz ali de vela, pegando folhas da Bíblia, e você tem a palavra de Deus na sua mão. Agradeça a Deus. Você tem a palavra da vida na sua mão. Você pode estudar nas quartas-feiras, lotar esse lugar. Você pode vir às orações e agradecer a Deus livremente, e ninguém te para na rua. Seja agradecido. Faça todas as coisas a partir da gratidão. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, no verso 19 mesmo, a parte B do versículo. Depois que ele abençoou, partindo os pães, deu aos seus discípulos. Irmão, seja uma pessoa inclusiva, não exclusiva. O crente tem que aprender. Sabe aquele crente que ele, louvado seja eu, glória a mim, sabe assim? E mesmo quando ele está perdendo, diz, não foi perda não, está tudo bem. Não, mas não estou dizendo por fé, estou dizendo para você não ser egoísta. Tem gente que nem chora nos problemas, porque diz que não pode mostrar tristeza. Ei, isso é de carne e osso, irmão. Isso é de carne e osso. Quando passa o problema, dói. Quando você passa a dificuldade, não dói. Dói, chora, vem para a casa do Senhor, irmão. Vem para a casa do Senhor, chora, entrega para o Senhor Jesus. Não é para você viver martirizando, chorando, mas diz, olha, doeu, está sofrendo, mas eu continuo andando. Mas seja uma pessoa inclusiva e não exclusiva. Porque aqui Jesus, ele chamou todos para entregar. E ele deu para os discípulos e os discípulos deram aos outros. Ou seja, irmãos, não pode ter panelinha na igreja. Nós estamos aqui em célula, nós não somos uma igreja dividida. Nós não somos uma facção. O grupo do Nilson, o grupo do fulano, nós somos em célula, mas fazemos parte de uma mesma família. Somos a família da fé, chamada Fonte de Vida, em Santa Rita do Passa Quatro. Mas cada irmão aqui é meu irmão, em nome de Jesus, amém? Nós só somos divididos ali só para organização. Só para organização. Mas a gente tem que aprender a colocar um com o outro. Aquele irmãozinho que vinha sempre na célula não está vindo. Você deve pegar uma fatia do pão que você ouviu na célula e levar para ele, porque está fazendo falta para ele, ele precisa se alimentar, porque foi isso que Jesus fez. O pão que alimentou você encheu você hoje. Tem alguém passando fome, tem alguém precisando da palavra de Deus, tem alguém precisando do estudo que você teve, tem alguém precisando daquela palavra que te encheu tanto, e o que você tem feito com aquilo que você tem recebido na célula, no culto, o que você tem feito, saído e guardado para você sozinho. Quando Israel guardava o pão que sobejava, o pão apodrecia, porque eles tinham que aprender a comer só para si, ou dar para alguém, ou repartir com alguém. O Senhor está chamando eu e você para vivermos não como panelinha, para vivermos cuidando um dos outros. Você se lembra daqueles que estavam sentados perto de você? Você consegue lembrar na hora da oração, da intercessão? Aqueles que iam na sua célula e não estão indo mais, você consegue se lembrar dele? Você pode fazer muito mais do que mandar só uma mensagem de WhatsApp. Você já pode, como você vai ao banco, ao mercado, você pode passar lá e dizer, ei, eu vim aqui te ver, você está fazendo falta lá, você é da nossa turma, eu quero falar com você, nós estamos sendo alimentados e tem um pedaço de pão para você. Essa é a palavra de Jesus para você. Nós fizemos isso essa semana, nós estávamos lá, né, Marcão? Nós tomamos uma Coca-Cola e pegamos um pedaço desse pão aqui, né? Estava melhor que a Coca-Cola, mas bem melhor. Partilhamos um pedaço desse pão, falamos de um deserto lá, né, Marcão? Marcão contou quantas cirurgias, Marcão? 14 cirurgias, irmão. 14 cirurgias, meu irmão. 14 cirurgias. Passaram a fio da morte, mas o Senhor estava lá, o Senhor Jesus estava lá, a igreja orando, cuidando, o pessoal da célula ficando perto. Mas a gente tem que sentar junto, irmão, não só comer, temos que sentar junto e partilhar do pão que mata a fome. Nem só de pão, pizza, lanche, salgado, churrasco, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que alimenta aqueles que precisam, é essa palavra. Uma festa, uma viagem não pode alimentar a alma humana só se alimenta da palavra de Deus. Tem alguém sentindo falta? Leva a palavra de Deus para ele, para ela, irmão. Leva, porque você aprende com seus pastores que dificilmente eu saio de um lugar sem a gente orar ou falar alguma coisa.
Estou disposto a falar da palavra. Se você me vê em qualquer canto com alguém, eu estou falando daquele que um dia me salvou, eu estou falando daquele que um dia me chamou, e Ele continua cuidando de mim no meio do deserto. Nós estamos passando o deserto já faz tempo, né, Mi? Faz um tempo, desde 2016, vindo deserto após deserto, mas Deus tem estado conosco, Deus tem caminhado conosco. Não ficaremos pelo caminho, vamos passar pelo deserto. Eu bem sei que atravessamos o deserto, logo, logo, e logo chegar na terra prometida, naquilo que o Senhor tem prometido para mim e para você. Faça isso, irmão. Faça isso. Eu gostaria também de chamar uma atenção também de vocês a algo que eu vi esses dias. Nós estávamos casando ontem, Paulinho que batizou hoje aqui, e a Lília que foi aclamada aqui, eles casaram ontem, para que pudessem batizar. Levaram a sério a palavra do Senhor. Ela, serva do Senhor há muito tempo, a Lília, servindo a Deus. O Paulinho querendo só se apaixonar por ela lá em Porto Seguro, se aproximando dela, achando que ia levar uma paixão. E lá tinha uma serva de Deus. A hora que ela ficou sabendo, a hora que ele ficou sabendo que ele não estava muito bem, que ele sofria de crise de ansiedade, ao invés de falar, eu vou ganhar esse gato para mim, para o meu amor, ela estende a mão e diz, eu vou orar por você. E ela orou pelo Paulinho. E ele diz, eu já tinha ouvido falar de Jesus muitas vezes, mas aquele dia foi diferente. Aquele dia me chamou a atenção, e eu comecei a assistir online os cultos que ela fazia lá com o pastor, porque ela diaconisa e ela aparecia só para mim ver ela. E eu comecei a escutar as palavras que vinham da igreja. Está vendo como que é importante? O Marcelo falou aqui que eu ouvi as palavras. Quando você pega um link e manda para alguém, você acha que não foi nada, mas alguém está sendo abençoado. Reparte um pouco do pão. Reparte um pouco do pão que tem alimentado você, irmão. Parece simples, não torna você simples aquilo que Deus tem estado. Porque nada é simples, nada é comum se Deus está. Nada é pequeno se Deus está lá. Não acho que a sua célula é muito pequena. Se Deus está lá, e eu creio que está, não é pequena, ela é gigante, porque quem cuida dela é o Senhor dos senhores e dono de todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, verso 20, vamos lá. E comeram todos e saciaram, e levaram os pedaços que sobejaram, e eram os pedaços 12 cestos cheios, irmão. Ai, como que Deus é grande, irmão. Quantos que tinha mesmo? 5. E entregou tudo para Jesus, né? Vou levar meus problemas. 5 pães e 2 peixes era problema. Lembra que era problema para os discípulos? Era problema, era muito pouco para esse monte. Vou levar meus problemas para Deus. 5 pães e 2 peixes. É só esse espacinho que eu consigo dar. Eu corri, eu tinha bastante. Vou levar na mão dele. Ele multiplicou. Deu para todo mundo comer. Sobrou 12 cestos cheios, irmão. O que eu aprendo aqui, quando tiver em tempo de abundância, não desperdice. Em tempo de abundância, não desperdice. Porque o dia mau chega. Isso serve para todas as coisas. Serve para todas as áreas da vida. Não estou falando só na área financeira, estou falando na área espiritual também. Sabe por quê? Às vezes quando tudo vai bem, a gente começa a ficar muito longe da igreja. Diz, está tudo bem, graças a Deus, está vendendo, estamos voando, a palavra de Deus está vindo no peito, está dizendo para mim continuar, eu estou quebrando tudo, estou voando, vou ficar um pouco distante, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, e está legal. Depois eu falo com o pessoal na célula, eu estou correndo atrás dos meus negócios, eu estou fazendo uns corre aí, e você vai ficando distante. Lembra que o filho pródigo só voltou para casa quando acabou o quê? Acabou o quê? A herança. Eu gosto sempre de lembrar dessa parte da herança, porque o filho pródigo, a herança dele era dinheiro mesmo. Mas eu gosto sempre de lembrar isso, que a gente vai andando na vida nossa, até que a gente tem herança da casa do Pai. A palavra de Deus que a gente ouve, o cuidado de alguém, o cuidado do pastor. A gente só dá valor quando está longe. Diz, como eu queria estar naquele lugar, como eu queria estar na igreja, como eu queria estar de volta na célula, como eu queria ter aquele cuidado, os irmãos orando comigo, cantando, adorando, como eu queria. Eu quero dizer para você, no tempo de abundância, não desperdice, meu irmão, porque você vai precisar no tempo difícil daquilo que você guardou. Sabe como que guarda a vida espiritual? Segunda-feira tem oração, terça-feira tem célula, quarta-feira estudo da palavra, quinta-feira tem célula, e você vai avançando na sua vida. Quarta-feira seus filhos vêm para a igreja, domingo tem culto. É assim que você vai caminhando, é assim que você vai avançando, é assim que você vai ajuntando na sua vida espiritual. Então no tempo de abundância, não desperdice. Na vida financeira, faça uma reserva, porque os dias maus chegarão. O inesperado chegará. Você tem que fazer uma reserva
porque a sua família precisa que você seja alguém cuidadoso, que você não desperdice. Quantas pessoas dizem assim: olha, estou fazendo muito bico, estou ganhando muito dinheiro, e começa a gastar com aquilo que não precisa. De repente dá uma mudada, como na época que nós passamos, e o pessoal vai lembrar, quando mudou do cruzado, lembra do cruzeiro para cruzado, depois foi o RV, lembra? E tudo foi se transformando, um saco de cimento ficou caríssimo, o alimento acabou, o poder aquisitivo foi embora. Muitas pessoas se mataram naquela época, porque eles estavam acostumados a viver de juros, alguma coisa mudou. Mas quem disse que as coisas não podem mudar do nada? E você está confiando naquela poupança, você está confiando na sua vida, que você está vivendo errado com o dinheiro que Deus tem te dado, e você não tem armazenado. E cuidado, para que você possa viver tranquilo. Aprenda a fazer isso, porque a Bíblia diz que o satisfeito pisa o favo de mel, mas ao sedento até o amargo é doce. No tempo de abundância, não despreze. Deus tem dado muito mel, Deus tem dado muita palavra, Deus tem abençoado bastante. Guarde e diz: Senhor, obrigado por ter guardado. Tem bastante, reparte com alguém também, porque a Bíblia diz que quando você dá, com Deus, com a vida no mundo é quando você dá, você está perdendo, mas com Deus, quando você dá, você recebe. Quem quiser amar a própria vida, perdê-la, mas quem perder por amor de mim, achá-la. Ah, Jesus maravilhoso, quer guardar a sua vida, quer proteger tudo que você tem, não quer fazer nada, quer viver só para você. Você vai perder a sua vida, mas quando você começar a cuidar de gente, a colocar a sua vida para servir o outro, você vai achar a razão da sua vida, você vai achar a razão para você viver. Eu te convido a vir a servir a Deus, cuidando de gente junto conosco. E a última coisa que eu aprendo nesse texto, verso 21, olha aí: e os que comeram foram quase 5.000, além de mulheres e crianças. Calcula-se que tinham de 1 a 2 filhos. Então esse número multiplicaria aí para quase 20.000 pessoas, comendo aqueles 5 pães e 2 peixes, e sobrou 12 cestos cheios. Sabe o que eu aprendo? Pode estar difícil o seu deserto, pode você estar passando por problemas, no final, com Jesus, tudo se resolve. No final, com Jesus, Ele é aquele que pode parar a tempestade, Ele faz da estéril mãe de filhos, Ele traz de volta aquilo que foi indo embora, Ele consegue quebrar as correntes, Ele tira do sepulcro aquele que estava morto, Ele muda qualquer história, Ele ainda continua vivo, e tudo está sob o seu controle. No final, quem segue a Jesus até o fim, tudo se resolve. Gostaria de convidar você a ficar de pé onde você está.